Tem revelado nesses últimos dias, assim, extraordinário. E quando nós entendemos, quando nós compreendemos aquilo que o Senhor, Ele tem falado, Ele tem pedido, estou tentando clarear o máximo possível para vocês entenderem de forma legível. Quando nós começamos a andar nessa dimensão, quando nós começamos a andar nesse nível de glória, e nós tiramos um tempo para Deus, nós falamos: ó Senhor, é o seguinte, eu quero viver para Ti, eu quero caminhar com você, eu quero estar disposto. E você começa na madrugada a tirar um tempo de relacionamento, você começa a tirar um tempo para você poder meditar no Senhor, para você poder estar com Ele. É muito bom nós lermos a Bíblia, mas tem um tempo que é necessário só você estar ali para você sentir a presença dEle. Um tempo necessário ao qual você está ali para que você seja reorganizado de dentro para fora. Para que você comece a entender o que Deus está falando. Para que você comece a entender quais serão os próximos dias, para você não andar atrapalhado nas ideias e nas revelações. Para você não ser empurrado por qualquer vento de doutrina. Para você não ser empurrado pelas suas necessidades, pelas suas circunstâncias. Quando você tem identidade, você não sai do monte, você não sai de Querite. Você não sai do Ribeiro de Querite de maneira alguma. Você só vai para Sarepta quando Deus falar: chegou o tempo de ir para Sarepta. Ou seja, você vai compreender as fases, as transições necessárias. Porque enquanto você está em Querite, Deus está mandando um corvo com carne para poder te alimentar. E eu sei que assim como ele descia no jardim do Éden, eu sei que Elias tinha um relacionamento com ele ali. Você consegue entender algumas coisas? Você está conseguindo compreender algumas coisas nesses últimos dias, ou você não está entendendo mais nada? Ou você acha que o termômetro é se a igreja está vazia ou cheia, se você está desmaiando ou não na igreja, se você chora ou não? Tudo isso são coisas circunstanciais. Tudo isso são termômetros emocionais. Não é porque você chora em um filme de drama que Deus está falando com você através de um filme. Eu quero que você entenda isso. Não é porque você ri durante um filme de comédia que você está feliz. Não é porque você, não é porque você está aterrorizado em um filme de terror que a sua vida está um caos. Eu quero que você entenda que a sua vida não é guiada pelas circunstâncias ou por aquilo que você está vendo, mas é sobre identidade. É sobre saber por que você está tomando esse nível de pancada, por que você está vivendo esse nível de perseguição, ou por que você está vivendo esse nível de bondade, esse nível de alegria, esse nível de revelação. É sobre eu estar centrado e saber que eu estou numa prisão porque Deus quer que eu esteja na prisão, para que eu chegue até César para levar uma mensagem a qual só eu posso levar, porque eu fui habilitado pelo Senhor para um tempo específico, com uma mensagem específica que ecoará durante séculos. Quando eu não entendo por que eu estou habilitado ou por que eu não estou habilitado, eu começo a viver por aquilo que os meus olhos estão vendo, por aquilo que o meu corpo está suportando. Nós começamos a passar um nível de estresse muito grande. Por que as pessoas não produzem segundo aquilo que Deus pede para elas produzirem? Por que as pessoas já ouviram falar tanto de destino profético ou não? E não consegue chegar nesse nível de plenitude. Primeira coisa que você precisa entender: o discernimento. Você compreender o que te travou. Ter discernimento para você entender o que te travou no meio do percurso. Entender o que é que foi marcado durante as etapas da vida, a qual você, a partir daquilo ali, quando você começou a viver um tempo de bonança com Deus, quando você começou a viver um tempo de crescimento com Deus, uma sede, uma fome, agora é diferente, eu me encontrei, eu me encaixei, eu me achei. Aí vem os tempos de provações, vem os tempos de turbulações, de turbulências, vem um tempo de confronto, vem um tempo de afronta, confronto do reino e afronta confronta do reino dos céus e afronta do reino das trevas. Vem os dois de todos os lados. E aí você não entende, você não compreende, você achou que Deus te abandonou.
Porque é uma fase que é necessário, os desertos são necessários. Jesus passou no deserto durante 40 dias e deixou escrito na Bíblia porque ele estava dando algum sinal, tinha algum código ali para ser liberado. Só que o ministério de Jesus foi 3 anos, eu quero que você entenda isso. O nosso ministério é 30, 60, não sei quantos anos nós viveremos aqui a terra, então haverá vários desertos, haverá várias transições, haverá várias etapas. Você consegue entender o que eu estou falando aqui para você? Mas quando você começa a entender que Deus na eternidade, Ele nos fez perfeito e colocou códigos dentro de nós, colocou rolo, colocou revelações, colocou coisas a quais só nós podemos fazer, só você pode fazer. Quando você começa a entender que na eternidade nós somos criados perfeitos, porém nós viemos aqui com uma genética que foi um tanto contaminada, como foi pregado no domingo passado, sobre algumas contaminações espirituais hereditárias, sobre o ferimento do nosso DNA, sobre o que nós carregamos e nós precisamos fazer e entender aquilo que Deus ele quer de nós para nós fazermos essa limpeza constante, porque o tempo todo nós estamos sendo contaminados. O tempo todo está vindo mensagem sobre nós. Quando você começa a entender essas coisas, você começa a compreender os códigos a qual Deus colocou dentro de nós e o que é que nós deveríamos fazer. O que é? Por que Gleice foi construída nesse tempo pelo Senhor? Por que o pastor João foi mandado o Espírito dele nessa terra, nesse intervalo de tempo? Por que nesse ano? E aí você coloca o seu nome, porque Deus escolheu você para ser colocado nessa família, dentre milhares de espíritos. Quando Ele soprou, lembra, semana passada eu falei aqui, a ciência, o cientista não consegue compreender ainda da onde vem o flash, da onde vem a luz, da junção do óvulo com o espermatozoide. Vem uma luz naquele momento que eles não conseguem compreender. Eu sei de onde vem essa luz. É Deus enviando o Espírito. É exatamente naquele momento que está tendo aquele encontro. Deus está mandando um projeto. Ou seja, eu sou um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Nós somos partículas de Deus, cara. Você é partícula de Deus, carregado de poder. Mas com o amor dele, ele colocou isso em códigos para saber o seu nível de envolvimento. Porque se você não entender, se você não for habilitado no seu destino profético, você não suportará quando chegar as pequenas provações, quando chegar as grandes provações, as médias tribulações. Você será intermitente. Ora você vai querer dar resultado, hoje você quer ganhar o mundo para Jesus, amanhã você quer matar Jesus. Hoje você quer congregar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Amanhã você não quer pisar na igreja durante um mês. Ou seja, ainda você está dando resposta em uma frequência emocional, em uma frequência imatura, em uma frequência que não te levará a lugar algum. Deus não revelará nada em tua alma. Tudo o que Ele tem a revelar é no teu espírito. E aquele que é guiado pela alma, ele vive as coisas da alma. Mas aquele que é guiado das coisas do Espírito, aquele que vive das coisas do Espírito, ele anda segundo o Espírito. Então a Bíblia diz que ou você vive pelo Espírito ou você vive pela carne. Mas ele diz, mas se o Espírito de Deus está em vós, certamente a carne está morta por causa do pecado. Tem alguém aqui comigo? Deus, ele colocou um projeto em você na eternidade. Quando você para ler Isaías 45, tem uma revelação lá, ele diz, olha, eu levantarei, ele fala para Isaías, eu levantarei Ciro. Ciro será um rei que ele abrirá a porta que ninguém irá fechar. Ele está falando sobre um projeto, ele está falando sobre algo futuro. Isaías não contemplou as coisas que Ciro fez, porque foi atemporal, foi muito depois que aconteceu, foi depois de décadas. Depois de século, se bobear, depois de séculos. Mas ali já estava falando sobre um destino profético.
Demorou muito tempo para acontecer aquilo que Isaías liberou sobre a vida dele, mas, ou seja, Deus já estava falando sobre um projeto antes de Ciro nascer. Você está conseguindo entender? Consegue compreender? Existia um projeto de Deus antes de Ciro nascer. Existia um projeto da sua vida antes de você nascer. Deus, ele faz as coisas completamente calculadas. Já existe um projeto para você. Deus não está pensando, e aí, o que é que eu vou fazer com Alexandre? O que é que eu vou fazer com Adeilson? O que é que eu vou fazer com Luiz? Não. Antes de você nascer já existia esse projeto. Já existia esse projeto totalmente contemplado por Ele. Só que o problema é, na hora do destravamento para a próxima etapa, as pessoas estão sendo bloqueadas. As pessoas foram bloqueadas. As pessoas são bloqueadas. Por quê? Por circunstâncias. Por frequências sonoras. Elas são travadas de uma maneira ou de outra por pensamentos. Uma das maiores coisas que é lançada para as pessoas travar são as frequências. Eu quero que você entenda isso. Agora está falando muito, né? Você vê nos rios, nos vídeos, sobre a forma que um som ele muda a molécula de uma água. Como é mudado o formato através daquele som, através das batidas. Ou seja, tudo é profético. Eu quero que você entenda isso. O nosso corpo ele é constituído por 70% de água. Então o tempo todo aquilo que nós estamos ouvindo está nos modulando de alguma maneira. E o mundo investe muito para que você, de alguma maneira, receba frequências antiproféticas. O tempo todo você está sendo bombardeado. E os problemas não são circunstâncias, o problema são essas frequências. Antiprofética, o tempo todo está aqui, recebendo de uma forma ou de outra, vem palavras sobre você, vem outras palavras e mais palavras, palavras que castram destino profético, palavra que desconecta a pessoa da raiz verdadeira, da videira verdadeira, palavra que deixa a pessoa, desalicerçada. O que você escutou que te travou? Quero te perguntar nessa noite. O que você ouviu que deu aquele travamento, deu aquela segurada na sua vida, nem você mesmo consegue entender quem você se tornou. Frases que congelam o destino profético. Frases que seguram pessoas. Pessoas que era para estar voando como uma borboleta e estar no casulo ainda. Sabe, no tempo final de sair do casulo, porque existe um tempo para esse processo. Ela preferiu permanecer, só que permanecer dentro do casulo significa morte. Porque de alguma maneira você quer ser protegido daquelas palavras que te falaram. De alguma maneira você quer ser protegido para que você não seja mais uma vez humilhado na sua mente ou na sua visão. Porque você ainda está sendo gerenciado pela sua alma. O que é gerenciado pela alma? Gerenciado pelas emoções. Sabe aquela famosa frase, você não vai ser ninguém. Aquela professora ou aquele vizinho talvez, ou um tio, que olhou para você e profetizou contra a sua vida. Algum primo, algum amigo, alguém que você talvez até criou inimizade, essa pessoa deliberou uma palavra sobre você. Isso foi uma palavra antiprofética, isso veio com uma frequência muito forte na sua vida. Só que quando você começa a transicionar em uma frequência diferente, você começa a ouvir um som profético dos céus. E o som de Deus, ele é diferente do som da terra. A profecia é um som de Deus. As profecias são um som de Deus. Uma coisa que é porque as pessoas elas não conseguem compreender você hoje sendo aquilo que Deus falou que você é amanhã. As pessoas talvez olham você quando você era do mundo, ou quando você talvez hoje está ainda vindo à igreja, mas você não consegue dar resposta na frequência a qual Deus quer.
As pessoas não conseguem imaginar você pregando. As pessoas não conseguem imaginar você tocando um instrumento, você adorando a Deus. As pessoas não conseguem imaginar você cheio de unção, levantando um paralítico de uma cadeira de roda, levantando um morto dentro de um caixão. Como os irmãos de Davi iam conseguir enxergar ele como o rei de Israel? O cara não tinha nem a honra de sentar à mesa com eles. A visão que ele tinha era o coitadinho bastardo. O pai dele tinha vergonha dele. As pessoas viam ele nessa frequência, mas Deus via ele de outra maneira. Deus te vê do jeito que ele um dia te formalizou, o dia que ele te idealizou. O projeto dele, ele vê assim. O problema são as desculpas que nós damos para ficar na frequência, para ficar na dimensão do mundo dos invisíveis. Davi fala sobre isso. O mundo dos anônimos, o mundo dos ocultos. E você não pode permanecer nesse lugar. Quando você é habilitado por Deus, quando você é chamado por Deus. Vamos lá. Uma vez na sala de aula eu ouvi de um professor: você nunca será um pregador. Faça qualquer coisa na igreja, menos você não vai ser um pregador. Eu lembro quando um dia, eu muito cansado da vida de perdição, de pecado, eu falei numa mesa de bar: rapaz, um dia ainda vou ser pastor. Minha mãe falou um dia, os caras começaram a rir de cair da cadeira. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda sobre você não ouvir aquele som, mas é você lembrar das profecias. Quantas vezes eu estava em um lugar e Deus usava um irmão já em festa de igreja, que sempre minha mãe, não, vai ter festa na igreja, vai vir pregador de fora. Aí eu ia, eu me escondia, o cara me achava lá e, olha, e começava a liberar as profecias na minha vida. Quando eu ouvi aquele pregador, quando eu ouvi aquele professor falando, você nunca será um pregador, eu não deixei aquela voz ecoar e deixar uma frequência antiprofética, mas eu lembrei das profecias um dia liberado. Eu liberei do som de Deus. As profecias é o som de Deus. O dia, aquilo que falaram sobre a sua vida, aquilo que falaram sobre a sua família da parte de Deus, é um som de Deus. Não se esqueça das promessas dele para com você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora é você voltar, ativar, para você viver nessa frequência. Para você sair da dimensão da terra de ninguém. Sair da dimensão da terra do nunca. Sair da dimensão dos anônimos, dos esquecidos. E começar a transitar em uma dimensão totalmente diferente. Nós precisamos dessas pessoas desses últimos dias. Em um tempo onde as pessoas estão apenas querendo pregadores que falem segundo as emoções dela. Os gurus gospels, os coaches gospel. Precisamos de alguém que se levante com frutos. Não é só sobre você levantar com a mensagem da cruz, batendo em todo mundo sem dar um destino. Não adianta você levantar uma palavra que regaça todo mundo, mas as pessoas não sabem quais são os destinos proféticos dela. Só vai sair daqui com a sensação de ser a pior pessoa do mundo. Tem alguém aqui comigo? O problema é que quando você começa a ouvir essa frequência que você não será ninguém, aquilo que você ouve, as frequências, as palavras, as circunstâncias, você começa a criar uma atmosfera. Você carrega uma atmosfera com você. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego, o cara nem te conhece. Ele já olha e fala, ixi, daí não é ninguém não. Ixi, não vou dar vaga para essa pessoa nem a pau. Sabe, você chega num ministério, talvez cheio de vontade de fazer algo, e as pessoas olham para você, não confia em entregar nada à sua mão, porque você traz uma atmosfera com você. Aquilo que você ouve, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que você é guiado pelos seus pensamentos. Ou seja, você está levando uma atmosfera com você. Você senta à mesa para poder conversar com alguém e você está levando aquela atmosfera dizendo, eu não sou ninguém, eu não sou capaz, eu não sou digno dessa vaga. E você está levando uma comunicação para aquela pessoa. Você é vendedor, você chega com essa frequência ruim, o cara chega, ele não vai comprar com você, porque de alguma maneira ele acha que você vai enganar, de alguma maneira ele acha que você nem sabe o que você está fazendo ali. Então, ou seja, você está carregando a atmosfera.
Porque às vezes na igreja está tão difícil de pregar, está tão difícil de fazer o louvor. As pessoas, a grande maioria, vem com essa atmosfera pesadíssima, que não é um adorador, mas que veio para que alguém coloque a mão sobre ela, para de alguma maneira arrancar o peso, de alguma maneira receber algo da parte de alguém, não da parte de Deus. As pessoas de alguma maneira querem que elas só notem a dor que ela está carregando. Você está vendo o quanto está difícil para mim? Você está vendo quanto está impossível para mim viver, para eu passar essa fase? Enquanto você carregar essa frequência, não adianta você mudar de cidade. Não adianta você mudar de ministério. Não adianta você viver pulando de galho em galho, de lugar em lugar, de empresa em empresa. Nunca dá certo em lugar nenhum. Acha que não é aquilo, está gastando tempo. Mas é aquilo que você está carregando. O problema é o que você está carregando. Não é o lugar. Você pode ir para o Japão. As pessoas não vão nem entender o seu idioma, mas elas vão entender a frequência que você está carregando. Tem alguém aqui comigo? Hoje, o que você carrega? Incertezas ou convicções? Hoje, o que você está minando de dentro de você? O que está fluindo dentro de você? Vamos lá. Vamos lá. Você carrega aquele acúmulo do que você ouve. A atmosfera que você cria é independente se você acredita ou não. Sabe, hoje está frio. Se você acreditando ou não, está frio. Vai chover. Você acreditando ou não, está chovendo. Não é sobre se o que você crê ou não, eu não acredito nisso. Mas o que você está carregando, meu amado? O que você está carregando, minha amada? Que frequência é essa? Me diz, por favor. Eu não sei porque todo lugar que eu vou, as pessoas parecem que têm inveja de mim. Todo lugar que eu vou, parece que as pessoas querem me derrubar, passar a perna de algum jeito. É a frequência que você está carregando. É o espírito que você está carregando. Não carregue essa trava espiritual com você. Não carregue esse peso desnecessário com você. Não carregue um fardo que Jesus já carregou por nós. Vamos lá. Você precisa destravar o seu destino profético. Você precisa viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Como fazer isso? Você já entendeu o que te travou? Já conseguiu ter discernimento? Já sabe, já? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você só consegue fazer isso. Eu liberei um spoiler agora há pouco. Vamos lá. Você só consegue destravar. Só consegue viver seu destino profético com um habilitador do som profético. Vamos lá. Através do som de um habilitador do som profético, você vai conseguir avançar, que você vai conseguir chegar em um lugar qual Deus ele tem guardado para você. Se você parar para observar uma partida de futebol, tem alguém ali que habilita. Quem é? O juiz. Ele que vai dizer o que é falta, ele que vai dizer o que é certo, o que é errado. Mas não quer dizer que o juiz é melhor do que os jogadores. Aquele que vai te habilitar espiritualmente não quer dizer que é maior ou menor que você. Mas ele, de alguma maneira, ele carrega esse som profético. De alguma maneira, ele foi chamado. De alguma maneira, alguém o habilitou primeiro. Quando você para ver a genealogia da Bíblia, parece que são apenas encontros e desencontros. Não, tudo ali foi marcado por Deus. É por isso que a genealogia, ela puxa a história assim e vai vindo de maneira perfeita. Quando nós fazemos aniversário, eu gosto de pregar sobre a história da igreja, e eu gosto demais dessa linhagem, de quando a gente vem lá do apóstolo Paulo e vem puxando Carlos Studd, John Wesley, chega em Ted Haggard, pastor Larry, chega até mim, e eu sou enviado aqui para essa cidade. Eu sei que nós temos um destino profético, eu sei sobre o que foi lançado, sobre aquilo que nós carregamos. Quem era Davi antes de ser ungido? Antes de ser habilitado? Era um homem de um bom caráter, um adorador,
mas estava escondido atrás das malhadas. Mas a partir do dia que o habilitador chegou à casa dele e o ungiu, ele agora recebeu uma autoridade de rei. Mas as pessoas viam apenas como alguém futuramente que seria um rei, mas não conseguiam enxergar nele ainda a capacidade de liderar. Mas quando chega outro habilitador profético na vida dele, chamado Golias, que ele derrota Golias, agora ele recebe uma liberdade financeira, porque ele não precisa mais pagar impostos. Agora toda a comunidade entende que ele é um bom guerreiro, um bom lutador, ao ponto de andar de frente e receber cânticos sobre o tipo de guerreiro que ele era. Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Quando você recebe a habilitação profética, quando você recebe o destino profético, você está habilitado, você sai da terra do nunca, você sai da terra do anonimato. E agora você é encontrado, você entra em um nível de exposição, você não se esconde mais, porque as pessoas chegam até você. A luz que você carrega, ela é muito grande, o poder que você carrega, ele é muito grande. Você se torna um atrativo. Você não se esconde mais. Eu lembro que assim que eu recebi a unção de pastor, eu fui na casa do pastor Rogério. Esses dias eu estava contando para alguém, não lembro para quem foi. Fui na casa do pastor Rogério e antes de ser apresentado foi eu, um pastor e o tio Clodoaldo. Chegando lá, começaram a conversar e nem me apresentaram. Ele olhou para mim e começou a chorar copiosamente. E aí a gente se preocupou, foi nele que aconteceu. Ele, quem é esse garoto? Quem conhece o pastor Rogério sabe. Quem é esse garoto? Quem é esse menino? O poder que ele carrega, a luz que ele carrega é muito forte. Aí, o pastor falou, ele foi consagrado pastor no domingo. Isso era uma segunda ou terça, não lembro. Ele começou a chorar e começou a glorificar dentro daquela sala. Eu lembro quando eu cheguei em um salão, estava tendo um evento, mais de 3.000 pastores. E aquele homem estava apresentando lá na frente. Eu entrei, nós chegamos um pouco atrasado. Eu entrei, ele mandou me chamar. Ele falou, olha, o que você carrega é muito grande, nós queremos fazer com que você seja um pastor da Igreja Universal na época. Falei, misericórdia. Falei, não, irmão, tem uma igreja, você sabe da oportunidade que você está perdendo? E comecei a viver essas coisas, sabe, porque você sai do anonimato, não foi a unção, quero que você entenda, não foi a unção de pastor que fez com que eu saísse do anonimato. Mas é sobre o som profético, é sobre aquilo que eu recebi. É sobre aquilo que eu entendi. É sobre aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós começamos a dar esse nível de resposta. Nós não conseguimos mais agora andar na terra do nunca, nós não conseguimos agora andar na terra do invisível. Esses dias eu fiquei acamado e eu saí com uns planos muito doidos. E um dos planos era, festa da igreja, eu unjo alguém e vou embora de alumínio. Vou confessar para vocês. Cheguei ali em Mairink ali, cara, nossa. Uma mulher que nem me conhece. Chegou, ei! Quem te ungiu a pastor fui eu. E é eu que digo para onde você vai, quando você vai, e agora você permanece. E começou a liberar as profecias do som profético. Eu quero que você entenda algumas coisas necessárias que nós somos chamados, que nós somos, sabe? E Deus, ele fala, e ele reavisa, e ele deixa com que deixa bem clara a vontade dele para você nesse tipo de dia, nesse tipo de fase. E nós precisamos de toda maneira dar o nível de resposta a qual ele merece. Eu quero que você entenda isso, igreja, eu quero que você entenda isso. Elias, ele ungiu Eliseu. Não quer dizer que ele era maior ou menor do que Eliseu. Quem foi que ungiu Paulo? Quem habilitou Paulo foi Ananias. E qual ministério foi maior, o de Ananias ou o de Paulo? O de Paulo, muito maior. Quem foi que habilitou Jesus? Foi João. E qual foi o ministério maior, de Jesus ou de João?
Foi o de Jesus. Ou seja, não é sobre a pessoa ser maior ou menor, mas é sobre a necessidade de ser habilitado. Assim como o aljava, que tem o trabalho de pegar o ar, pegar a flecha e lançar. Precisamos honrar e entender. Porque Deus, ele tem um nível para todas as fases da nossa vida. Igreja, eu quero que você entenda que nós somos presenteados de Deus, por Deus demais. Precisamos entender isso. Um dia nós estávamos num monte lá orando e de alguma maneira reuniu a igreja quadrangular e a igreja aba. E deu muita gente. Quem estava nesse dia? Foi o pastor Claudio Ono, bombou lá, acho que deu umas 80 pessoas no mínimo. Encheu o monte. E aí, naquele dia Deus falou, vai ter três, aqui vai sair mais uma igreja. Eu comecei a chorar porque não era a minha vontade, não era o que eu queria. Nós estávamos fazendo uma campanha no monte e nós finalizávamos sempre no Monte Saboó. E Deus, ele me deu um sonho, alguns de vocês estavam lá. Deus, ele me deu o sonho de como seria e eu estava contando aquele sonho. E do nada apareceu um apóstolo dando as características daquele homem, como ele era. Quem estava lá nesse dia no monte? Eu comecei a dar a característica daquele cara e eu estava de costa, de repente o cara vem subindo, daquele jeito que eu falei, com a sandália de couro, um negócio. E o cara vem subindo, ele vem com óleo, vem com azeite embaixo do braço. O cara, depois a gente descobriu que ele era um apóstolo. E aí ele chega assim, eu vim aqui só ungir você. Deus está te dando uma igreja assim, assim, assim. Cara, não sei nem o nome dele, cara. Foi a única vez que eu vi ele na minha vida, eu não vi antes nem depois. Deus me trouxe, Deus me mandou aqui em cima desse monte só para poder, ele começou a liberar como seria, como ele faria. Eu quero que você entenda sobre quando você recebe a habilitação profética. As coisas, elas começam a mudar e eu quero que você entenda hoje que você vai sair daqui habilitado. Para você habilitar outras pessoas, porque é necessário para o tempo que nós estamos entrando, de pessoas carregando este nível da glória de Deus. Eu quero que você entenda, a árvore, ela produz segundo o seu fruto, e o que Deus criou não foi um fruto perdido. O seu DNA foi constituído por Deus naquele dia que você entregou a sua vida por Ele. Ele transformou o teu DNA, Ele te deu um DNA novo. Ele mudou os teus ossos, Ele mudou a tua genética. Eu quero que você entenda isso. Você não tem mais a genética derrocada dos seus pais, dos seus familiares. É um tempo novo para nós vivermos aquilo que o Senhor tem. Nós precisamos viver a verdadeira natureza que Deus colocou em nós. Precisamos aflorar, precisamos liberar esse nível. Talvez o que você faz hoje no ministério é com a força do seu braço, mas quando você começar a fazer por aquilo que o Senhor habilitou, você verá que as coisas serão diferentes. Não será um peso. Tem gente que tem talento, mas não tem a genialidade de construir algo. Eu quero que você entenda. Não é sobre eu saber cantar, não é sobre eu saber tocar, não é sobre eu saber pregar, pegar um microfone, mas é sobre eu receber a genialidade dos céus. É sobre eu ser habilitado por Ele, para eu poder entender as revelações e saber qual é o nível que a igreja pode receber a mensagem. Os códigos precisos e necessários. Às vezes você olha fulano de tal, canta tão bem e não vai para frente. Fulano de tal prega tão bem e não vai para frente. Hoje chegou o dia de você sair da terra de ninguém. Chegou o dia de você sair da terra do anonimato. Eu quero que você entenda isso. Vamos lá, vamos lá. Você precisa alavancar o seu destino profético. E a primeira coisa é entender que com as desculpas você chegou até onde você está. Temos muitas desculpas, temos muitas justificativas para poder falar porque nós estamos assim. E o problema é que isso constrói. Eu quero que você entenda, o orgulho, ele é um castelo construído por argumentos. Talvez se você parar para eu conversar com você, tem pessoas que eu começo a conversar e
quando eu vou liberando, aqui a pessoa argumenta, ela já descredibiliza aquilo que eu estou falando, então nem continuo. Antigamente eu continuava, hoje não. Hoje eu prefiro ter mais um amigo. Comecei a falar, começou a ter um confronto ali, beleza. Quando tem um confronto, beleza. Mas quando aparece uma afronta para que o assunto seja interrompido, a gente concorda. Entenda isso. Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia diz para não liberar pérolas aos porcos. É bíblico isso. Ah, assim, assim, assim. Não mais, não mais, não mais. Fique com o seu não mais. Quais são os seus argumentos para você viver exatamente onde você está hoje? O Espírito do Senhor, ele está presente para destravar o teu destino profético. O Espírito do Senhor, ele está presente para poder destravar o teu destino profético. Quando você para observar, Deus está dando ao povo uma liberdade, está dizendo, não, Egito nunca mais, o que eu falei com Abraão já se concluiu. Se já viveram o tempo de escravidão, eu precisava de um habilitador. Esse habilitador se colocou de pé. Esse cara é Moisés. Ele vai estar à frente, está pronto para poder habilitar toda essa nação, para tirar vocês desse tempo. Quando ele começa a andar, aí chega diante dele tem um mar, atrás dele tem um exército completamente armado. Aí aqueles começam a falar, ei Moisés, alguns de nós irá conseguir atravessar, mas outros não. Você nos trouxe do Egito para nós morrermos aqui. Aquela aflição chega até Moisés. Moisés, ei Senhor, olha o que está rolando aqui. Moisés, que desculpa é essa? Por que você está clamando, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche, que é para andar, que é para estar em atividade, que é para estar de pé. Desperta e anda, desperta e anda. Entenda, na medida que vocês forem andando, o mar vai se abrindo. Mas eu preciso de fé, eu preciso de ação. Na desculpa, poderia acontecer algo diferente? Poderia. Voltar como escravo. Mas na ação. Lembra como nós começamos aqui a pregação? Determina e mantém-se firme. Determina e mantém-se firme. Lembra das promessas. Lembra daquilo que ele falou. Lembra daquilo que ele prometeu. Lembra desses dias proféticos. Nós vamos estar lutando, nós vamos permanecer. Eu não vou ficar mudando de lugar. Eu não vou ficar mudando de ação. O que eu preciso mudar é aqui dentro de mim. Chega de eu viver essas histórias aí. Chega de eu andar com esses mimimi. Chega de eu andar com essas desculpas. Quando na verdade eu que preciso dessa mudança. Eu que preciso ser habilitado. E existem os habilitados que no meio do caminho foram desabilitados. Natã foi na casa de Davi para poder desabilitar ele. Mas o arrependimento dele fez com que a história dele fosse mudada. Samuel chegou no lugar que Saul estava para desabilitar ele. Sabe o que Saul falou? Sai comigo para que o povo ainda pense que Deus está comigo. Olha a diferença. Saia comigo, profeta. O povo verá você comigo e achará que Deus ainda está comigo. Quantas pessoas estão vivendo um tempo desse? Sabe qual é o seu maior fruto de que você está vivendo um tempo para que as pessoas só achem que Deus está com você? O seu nível de oração diminui e o seu nível de crítica aumenta. Você começa a mais ver problemas e defeitos. Você começa a mais ver... Deus te chamou para ser solução, não problema, cara. É uma indignação com as pessoas que têm os mesmos problemas que o seu. Você olha para as pessoas e menospreza todo mundo. Como se ninguém fosse digno da sua presença. Como se ninguém fosse digno da sua voz. Como se ninguém fosse digno de dividir o ambiente com você. Porque você aprendeu que viver só é melhor. Se você pensa assim, você é o mais miserável de todos. Que o seu senso de crítica diminua para ir contra o reino. E o seu senso de amor seja uma verdade na tua vida. Que você ame mais.
Que você não se reúna que você não se reúna com pessoas que concordam com o seu ponto de vista negativo e miserável. Mas que você se reúna com pessoas para você poder orar, para você poder habilitar. Eu quero orar por vocês. Vamos lá. Aleluia.